Você já percebeu como todo mundo quer ser o melhor vendedor, quer ter um pipeline cheio de oportunidades, quer ter o bônus no final do mês, mas ninguém se preocupa em prospectar? Ninguém tá preocupado de fato em encher o funil de vendas. Tá todo mundo preocupado em ter o mérito, mas ninguém se preocupa em tomar aquele monte de não que a gente sabe que acontece. Não esse que são necessários para que de fato a gente faça a área de vendas de fato crescer, para que de fato quando eu prospecte uma pessoa, eu saiba que eu não estou interrompendo. E pensando sobre isso e pensando como eu mudei a realidade da minha empresa utilizando prospecção, e eu defendo veementemente que a prospecção é um dos melhores canais de vendas que a gente tem dentro da empresa, porque a gente tem um custo de adquirir clientes de forma muito baixa, é que eu quero compartilhar os principais insights que mudaram e tiraram a minha empresa de 2, 3 contratos por mês para mais de 50 negócios. Insights esses que você vai pegar um papel, vai pegar uma caneta a partir de agora e você vai anotar esse conteúdo, porque eu quero que você não só veja esse vídeo, mas que você aplique. E no final aqui eu ainda vou mostrar para você como que eu estou utilizando inteligência artificial dentro do meu processo, não para substituir as pessoas que estão executando esse processo, mas sim para alavancar o dia a dia deles. Esse é o processo que de fato eu acredito. Então, para a gente começar a falar sobre isso, é muito importante que a gente pense que no primeiro ponto eu preciso entender que vendas e pré-vendas se trata de processo. Eu definitivamente acredito que se a gente tivesse sentado numa mesa aqui agora, se a gente estivesse olhando para dentro do seu processo de vendas, a gente precisaria identificar aonde estão os pontos de maior alavancagem. Imagina o seguinte, o jogo de vendas, ele se trata de processo, ele se trata de estatística, mas ele se trata também de reconhecimento da sua personalidade e como que você precisa utilizar isso para alavancar. Então vamos trabalhar nesse primeiro ponto aqui, que é o processo. O processo quer dizer que você precisa determinar o que e quais são as primeiras etapas da sua prospecção. Então imagina o seguinte, eu vou te mostrar uma ferramenta aqui que você inclusive vai poder ter acesso depois. Você precisa entender como que você vai gerar essas oportunidades, qual que é o processo de geração de oportunidade. Então hoje eu sei que muitas pessoas, inclusive aqui dentro da Turbo, a gente utiliza a busca no Google, a gente utiliza a busca por KNAI, e essas buscas, elas alimentam um primeiro contato, uma primeira oportunidade que ela vai ser gerada. E aí esse processo, ele precisa estar muito claro sobre o que e onde eu devo fazer, quais são as ferramentas que eu devo utilizar, como que essas oportunidades elas vão alimentar o meu CRM. Então, a primeira coisa a gente define que é como eu gero oportunidades, depois como é que eu vou gerir, ou seja, como é que eu vou dar andamento nessas oportunidades dentro de uma ferramenta que ela vai me mostrar se eu estou avançando ou não. Então, imagina o seguinte, eu gerei aqui 119 oportunidades, mas eu só fiz contato com 10% dela, ou aqui na verdade, aproximadamente 10% dessas oportunidades foi o que eu iniciei o contato. Então, a primeira coisa é mapear um processo de geração, depois um processo de cadência em relação à quantidade de contatos que eu vou fazer com o meu cliente. Então, eu tenho aqui novos contatos e aqui eu tenho contato. Quando eu movo para contato, eu preciso ter clareza sobre o que de fato eu vou fazer. Quantas vezes eu vou contactar? Quais são os canais de aquisição? Eu vou mandar mensagem? Eu vou ligar? Eu vou mandar mensagem através do direct do fundador? Então, isso daqui é um processo que ele é fundamental. E como que a gente faz isso daqui aqui dentro da Turbo? A gente utiliza essa ferramenta aqui para buscar as oportunidades, a gente coloca as tarefas aqui dentro, então a gente começa a acompanhar essas tarefas e dia após dia a gente segue um processo muito bem estabelecido. Então, isso daqui é o primeiro pilar e o pilar fundamental. E tem um livro que eu gosto bastante, que ele se chama Prospecção Fanática, e nesse livro ele fala muito sobre o alinhamento de expectativas. E o alinhamento de expectativa talvez ele seja a parte que tira toda a ansiedade que a gente tem sobre atingimento de resultado. Ou seja, quando eu estou fazendo o meu processo, depois que eu determino o meu processo, eu preciso pensar o que eu espero daquilo. Ou seja, muitas pessoas elas querem ter um resultado estrondoso, mas elas não fazem a engenharia reversa de entender sobre, cara, quantas mil pessoas eu preciso conectar para ter 100 vendas? Quantas mil pessoas eu preciso conectar ou quantas centenas de pessoas eu preciso conectar para ter 60 vendas? Então, quando a gente faz essa análise, quando a gente coloca isso em perspectiva, fica muito mais claro pro meu time, para mim, ou para você que está executando esse processo, sobre o que eu espero atingir no final do mês. Então, esse alinhamento de expectativa é a parte que tira toda a ansiedade do nosso trabalho. E aí, é claro,
o script de vendas, a forma que eu vou falar, a cadência que eu vou falar, o tom que eu vou usar no telefone, isso é a etapa do seu processo. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente começa a entender, inclusive, para quem gosta de filosofia, a gente pode conectar a filosofia do estoicismo com a área de pré-vendas. Aquilo que a gente não controla, aquilo que não tem a ver com o nosso trabalho, ou seja, não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha empresa, não tem a ver com a minha solução, a forma como o meu cliente vai responder. Eu não consigo controlar se essa pessoa tá estressada, eu não consigo controlar se essa pessoa tá num mau dia, eu não consigo controlar se, infelizmente, eu liguei para ela na hora que ela tava no médico. Eu consigo controlar o meu comportamento sobre aquele reflexo daquela pessoa. Então, a filosofia de trabalho do estoicismo, ela está muito diretamente ligada sobre como a gente alinha as expectativas, como a gente cria um processo, sobre como a gente se prepara para isso, e aí vem um pilar fundamental que é a identidade de quem está trabalhando. Por quê? Nem todas as pessoas, elas são iguais. Nem todas as pessoas vão performar bem ligando para alguém. Isso é óbvio que não. Então, por isso, é muito importante você ter uma rotina muito clara de estudos, ou seja, você precisa entender pontos que você precisa se desenvolver. E aqui eu vou deixar alguma parada muito clara para você que tá vendo esse vídeo comigo aqui até agora. Que, cara, não é porque você é melhor ou não tem aptidão por alguma coisa, como ligar e pegar e fazer uma reunião, que você não vai se preocupar e se desenvolver nisso. Ou seja, por mais que você não entenda como fazer uma prospecção nesse exato momento, você precisa se preocupar em ter formas de você de fato se desenvolver. Então, olhar para esses pilares fundamentais de, opa, aqui eu tenho um gap, eu quero me desenvolver nisso, esse é o 1% que você precisa dar todos os dias. Então, se você tá olhando para isso, se você tá tratando isso com seriedade, de fato você vai conseguir transformar a sua área de prospecção. E quando a gente fala de transformar a área de prospecção, eu preciso trazer para você uma metodologia que eu utilizo aqui dentro para poder prospectar os clientes, que é, cara, todo vendedor ou todo pré-vendedor que de fato se destaca, ele tem um negócio chamado horas de ouro. O Jeb Blount, ele é um autor, né, lá do Prospecção Fanática, que ele fala que os vendedores que têm horas de ouro, eles de fato conseguem resultado acima da média. Por quê? Eles entenderam que os vendedores que mais conseguem entregar resultado, eles separam uma hora específica para prospectar. Aconteça o que acontecer, eles vão prospectar naquela hora. Eu sou um cara que eu trabalho muito com calendário, ou seja, se eu tiver que fazer alguma coisa, esse horário vai estar determinado dentro do meu calendário, eu vou blocar isso dentro da minha agenda e eu não vou fazer reunião, eu não vou entrevistar ninguém, eu não vou Cara, esse horário vai ser, de fato, para eu poder prospectar. Assim como eu separo um momento para gravar esse vídeo, para compartilhar um pouco do meu conteúdo, eu tenho que separar uma hora para poder prospectar, porque aquilo é relevante dentro do meu negócio. Então, um vendedor, uma pessoa que ele pensa em alavancagem, ele precisa separar essas horas de ouro. E aí, pensando nessas horas de ouro, é que, de fato, você vai revisitar o seu processo. Então, inicialmente, você desenhou todo um processo para você poder executar aquilo dali. Depois que você começou a executar, você vai começar a entender aquilo que de fato tá dando errado ou aquilo que de fato que tá dando certo e que você precisa alavancar muito mais. Então, por que a gente criou essa ferramenta aqui? Porque essa ferramenta, ela traz alavancagem pra gente. Essa é uma ferramenta que no qual eu faço uma integração com uma API e ela busca todos os dados lá no Google Maps e já me entregam esses resultados aqui dentro da plataforma. Então, quando eu penso que, opa, eu comecei a prospectar utilizando o Google Maps, essa ferramenta de prospecção, ela de fato me ajuda, beleza. Agora, como que eu posso criar e trazer tecnologia para poder alavancar muito mais? Então, poxa, como que eu faço isso dentro da minha empresa? Mapeando o processo. Então, isso daqui é uma parte de sistematizar aquilo que é repetitivo. Então, uma empresa ou uma pessoa que tem uma área de vendas robusta é aquela pessoa que pensa em processo, pensa em desenvolvimento e pensa em sistematização. Ou seja, a gente vai dar alavancagem para dentro do nosso negócio. E se eu tivesse que começar uma área de pré-vendas hoje, sem dúvida alguma, eu olharia para um negócio chamado a Lei dos 30 dias. E lá na Prospecção Fanática, o autor ele cita um negócio que a gente aplicou aqui dentro do dia a dia e que a gente aprimorou isso daqui dentro do nosso negócio, que basicamente é você separar 30 dias de hora de ouro para você conseguir alavancar a sua empresa do 0 para o 1. Ou seja, durante 30 dias, de 9 ao meio-dia, você não vai fazer nada além de abrir novos contatos. Ou seja, não importa o
que aconteça, você vai trabalhar 30 dias prospectando. Você primeiro cria o seu fluxo, criou o seu fluxo, determinou o seu processo, você vai executar por 30 dias. Por que que isso é importante? Primeiro, para você desenvolver disciplina e constância. E segundo, para a gente ter dados. Sem dados, você não entende o seu funil. Sem essa relevância estatística dos 30 dias, você não vai conseguir entender de fato aonde você deve aprimorar. O que que você pode esperar desses 30 dias? Imagina que você está trabalhando 30 dias só com essa prospecção. Minimamente, você vai abrir 20 contatos por dia. Se a gente está trabalhando por 30 dias, inclusive eu estou contando os finais de semana, porque nos finais de semana você também consegue abrir contato por canais diferentes. E aqui eu estou falando de vendedores de alta performance. Aqui eu estou falando de uma área de vendas que ela não depende da sorte. Aqui eu estou falando de uma área de vendas no qual a gente está fechando mais de 50 contratos. Você vai arrumar uma forma de ir lá no direct da pessoa, você vai criar essa lista, você vai já deixar ela mapeada para no sábado e domingo você continuar mapeando. A gente pode esperar no mínimo 600 contatos. Com 600 contatos, é muito provável que no seu primeiro mês você já consiga tirar contratos. E algo muito importante para a gente mensurar dessa parte de prospecção, e eu gosto muito de falar isso, eu preciso entender e ter evidência de, inclusive, em quanto tempo eu recebo a primeira resposta. Quando eu começo a entender, opa, a cada 2, 3 dias eu tenho as respostas, então eu preciso acelerar isso porque eu tenho um tempo de resposta, eu tenho um tempo de agendamento, eu tenho um tempo de reunião e depois eu tenho um tempo de fechamento. Isso se chama lead time de fechamento. Então, um funil, para ele funcionar muito bem feito, ele precisa de evidência, ele precisa de pessoas, ele precisa de contato. E aqui a gente não tá falando de criar uma área de vendas que dependa da sorte. Inclusive, para você que tá ficando aqui comigo até o final desse vídeo, eu quero te convidar a participar da minha comunidade gratuita. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai poder se inscrever. Lá dentro você vai ter um curso chamado PVI, Profissionais de Vendas Indispensáveis. Esse é um curso no qual eu gostaria de ter feito quando eu comecei na área de vendas, para entender essas métricas, para entender com profundidade como que faz para criar um processo, como que eu fico menos refém da teoria de vários livros e eu trago isso a partir de uma evidência prática de quem vive isso dentro da empresa. Então, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, se esses pontos aqui são de fato fundamentais para sua área, comenta aqui embaixo que eu quero entender como que eu consegui te ajudar. E se você quiser ir além, eu vou te convidar a assistir esse outro vídeo aqui, no qual eu explico como que eu crio todas as métricas que são principais de uma área de pré-vendas e como eu utilizo o social selling para atrair e converter mais clientes utilizando o Instagram. Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Um forte abraço e tchau!